Hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer. Você que fez. Bom dia, gente! Sexta-feira. Tem muita gente aí muito feliz, né? Porque é sexta-feira. Pois é, vamos lá. Vamos falar hoje sobre arquétipos. Arquétipos. Será que vocês já conhecem, já ouviram falar nos arquétipos? Então, vamos saber um pouquinho sobre isso. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas os arquétipos regem as nossas vidas. Carl Gustav Jung definiu arquétipos como ideia primordial. Só que isso vem, gente, lá de Platão, tá? Platão, na verdade, foi o primeiro a falar sobre essa questão das ideias, né? O mundo das ideias. Tudo acontece primeiro na ideia, para depois vir para o mundo físico. Então, o Jung definiu os arquétipos como ideia primordial que temos sobre determinadas coisas. Ele foi um dos primeiros a falar sobre o inconsciente coletivo. Já o professor e pesquisador Hélio Couto acrescenta que arquétipos são símbolos que determinam o que sentimos quando vemos, ouvimos ou percebemos, conscientes ou inconscientes. O ser humano é programado para reagir a determinados estímulos. É o que se chama emoção primária. Toda emoção pode ser provocada usando o arquétipo certo. Exemplo, o golfinho, né? Quando você se depara com a imagem do golfinho, você será estimulado em seu organismo a sensação de alegria. O tigre, né? O tigre vai estimular uma sensação de força, de proteção, de iniciativa. Então, um arquétipo não é inofensivo. Ou ele vai trazer um resultado positivo, ou ele vai trazer um resultado negativo, tá? Quando uma pessoa vê, ouve ou percebe determinado arquétipo, neurotransmissores e hormônios são produzidos, gerando emoções, sentimentos e provocando comportamentos, ou seja, o arquétipo rege, sim, a nossa vida. Os arquétipos podem ser som, imagem, cores ou até mesmo cheiros. Arquétipo considerado negativo ou fraco é aquele que inibe a produção de neurotransmissores que vão te dar poder e felicidade. Então, olha bem, tá? Entendam bem essa parte. O arquétipo considerado negativo ou fraco vai inibir a produção, né, do neurotransmissor que te dá poder e felicidade. Então, eu vou falar aqui para vocês alguns exemplos de arquétipos fracos. Então, são arquétipos que devem ser evitados, tá? A árvore nua, né? A árvore nua, retorcida. A banana, o cigarro, coelho, pato, pinguim, elefante, galinha, rato, tartaruga, formiga, crânio, ossos, monstros, bandeira de pirata. Então, assim, esse tipo de arquétipo fraco e negativo, ele vai induzir a pessoa ao comportamento autodestrutivo. Então, você tem que ver bem aí, tipo assim, dona de casa com pano de prato, qual é o desenho que tem no pano de prato? O que é que enfeita a sua geladeira, né? Tem que ficar de olho nessas coisas. Porque o arquétipo, ele está trabalhando no seu inconsciente e você não sabe, tá? Então, esse tipo de arquétipo, ele provoca conformismo, passividade, negativismo e impede o pensamento analítico. Portanto,
evite esse tipo de arquétipo fraco. Gente, eu só dei alguns exemplos, mas tem muitos outros, tá? Arquétipos positivos. Eu também vou dar para vocês alguns exemplos de arquétipos positivos. Águia, falcão, a coruja. Esses três são os arquétipos mais poderosos que existem e produzem dopamina, né? Que produz uma elevada autoestima, prosperidade, crescimento. São os melhores arquétipos. Só que esses arquétipos, apesar de serem assim, maravilhosos, de muita força, precisam ser usados com cautela, tá, gente? Também não pode sair usando assim, porque eles agem muito fortemente na vida da pessoa. A âncora, ela significa apoio, constância. Ela produz essa sensação, né? O arco-íris é a união dos opostos. O automóvel dá a sensação de poder. A borboleta provoca mudanças, libertação, transformação. O cavalo gera autoconfiança, velocidade, decisão. O universo se comunica através dos arquétipos. Então, experimente utilizar um arquétipo do bem, né, esses positivos, por 21 dias. Você pode usar na tela do seu celular, colocar a imagem na tela do seu celular, numa agenda, na sua cabeceira, né? Só tenha sabedoria na hora de escolher e observe os acontecimentos no seu dia a dia, né? As mudanças que vão acontecer. Evita aqueles arquétipos fracos. Utilize os positivos, tá, gente? Nós todos podemos nos beneficiar dos efeitos que os arquétipos provocam. A mídia os utiliza muito bem, mas eu aconselho vocês a estudar um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre os arquétipos e tirarem as suas próprias conclusões. Tá? Vocês próprios, né, vão ter os conceitos de vocês. Tipo assim, se eu falei aqui que um rato é um arquétipo negativo, então quando você vê um rato, como é que você se sente, né? Se eu falei aqui que a coruja é um arquétipo positivo, mas quando você vê uma coruja ou vê a imagem da coruja, ou mesmo um vídeo da coruja, como você se sente? Então, você vai tirar suas próprias conclusões, não lembrando ou não esquecendo que existe o inconsciente coletivo, tá? Não é só o nosso inconsciente individual. Existe também o inconsciente coletivo. Gente, a gente já está no 28º dia, né? Dos nossos 30 dias. Então, faltam apenas aí 2 dias para terminar essa série de áudios que eu iniciei no dia 1º de novembro. Grande abraço, um ótimo dia para todos vocês. Bye!